Eu quero lembrar ao senhor ministro que o que trouxe o senhor para essa comissão, em relação ao que eu havia subscrito, é justamente o apoio que Vossa Excelência, inclusive, deu à corrupta ex-presidente Cristina Kirchner, da Argentina. E o senhor mencionou, em algum momento da sua apresentação, claro, obviamente não vinculado com a questão de Cristina Kirchner, senão a hipocrisia e a contradição seria gritante, que há posturas agressivas ao Judiciário Nacional. Inclusive, o Ministério das Relações Exteriores tem não apenas declarado apoio aos abusos de autoridade cometidos por Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo Tribunal Federal, como tem também realizado pré-julgamento, antes mesmo da condenação fajuta do Supremo Tribunal Federal recente em relação aos supostos atos golpistas. O Ministério das Relações Exteriores já fazia nota, dizendo que o Brasil tinha sofrido uma tentativa de golpe de Estado antes de qualquer veredito do Judiciário. E aí eu pergunto, senhor ministro, qual é a diferença entre as posturas agressivas que o senhor disse haver contra o Judiciário Nacional, ou seja, contra o Supremo Tribunal Federal, e a sua postura ao segurar um cartaz escrito Cristina Livre num país estrangeiro que julgou e condenou por corrupção uma ex-presidente da República que hoje cumpre pena por roubo e está em prisão domiciliar. O senhor estava visitando o cárcere desta ex-presidente argentina, portanto, visitando a sua casa, e segurou um cartaz escrito Cristina Livre. Isso não é uma agressão ao Poder Judiciário argentino? Isso não é uma agressão ao Estado de Direito, inclusive ofendendo a soberania de outro país? Responder ao deputado Marcelo Van Hatten. E gostaria só de relembrar, deputado, que eu, da última ocasião em que fui convocado para esta reunião, não pedi para não vir, porque foi no dia de uma importante viagem ao exterior com o presidente Lula, em que eu tive que dedicar parte do dia, o dia inteiro praticamente, a preparação, reuniões com o presidente, preparação de papéis e de briefings. Era absolutamente impossível estar nesse dia. Mas nunca me neguei a estar aqui, nunca me neguei a ver. Eu esperava que minhas explicações tivessem sido compreendidas e aceitas dentro deste marco de explicação. Com relação a ex-presidente Cristina Kirchner, eu queria dizer que não acho que seja a visita do presidente Lula não é de forma alguma uma agressão à justiça argentina. Inclusive porque para visitar, ela que está em prisão domiciliar teve que pedir permissão à justiça. E foi dado, eu citei aqui, posso procurar outra vez, o tribunal específico que deu autorização. Portanto, não houve nada de agressão, ele não foi fazer nenhum proselitismo ou comício, aparecer em janela, ele foi apenas visitar uma pessoa com a qual ele teve muito contato. No início do mandato do presidente Lula, em 2003, o presidente Néstor Kirchner foi eleito e eles conviveram por um primeiro mandato do presidente Kirchner, que foi de 2004 a 2008, e depois na eleição da presidente Cristina Kirchner e reeleição. Antes ela era senadora, o presidente Lula conviveu intensamente com o presidente Kirchner e com a senadora Cristina Kirchner. Eu fui embaixador do presidente Lula em Buenos Aires, onde permaneci 6 anos. Nesses 6 anos, o presidente Lula esteve em 12 ocasiões na Argentina, seja para visitas oficiais, para reuniões do Mercosul, reuniões da Unasul, enfim, todos os mecanismos de concertação e integração regional, aliás, como incluídos como orientação da política exterior na Constituição Nacional, ele teve um grande número de participação nessas ocasiões, quer dizer, 12 vezes no espaço de 100 anos, de 6 anos, é uma, sem dúvida nenhuma, uma quantidade, é um recorde, sem dúvida nenhuma. O presidente Lula, ao longo dos seus 3 mandatos, esse terceiro ainda em exercício, ele já esteve 22 vezes na Argentina, o que mostra a importância da relação bilateral e, como eu me referi na minha introdução, em resposta ao pedido de informação, justamente mostra a solidariedade e o entendimento, apesar de governos de sinais políticos totalmente diferentes. Não se pode dizer que sejam iguais nem de perto. No entanto, eu tenho ótimo contato pessoal, tive com a primeira ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, e tenho com o atual ministro, Gerardo Huertain, e também com outros membros do governo argentino.
E os presidentes se encontraram já em 2 ocasiões, no G20 e no Mercosul, e tiveram contato. Mas eu queria dizer que os governos têm contato absolutamente normal e corrente e corriqueiro com todos os lados. Eu queria ainda... Vossa Excelência se referiu também a que eu fui fotografado, não foi na casa da presidenta Cristina Kirchner, aquilo foi na Embaixada do Brasil, onde após a visita que o presidente fez à presidente Cristina Kirchner, ele foi à embaixada e ali recebeu o ex-prêmio Nobel, o prêmio Nobel argentino, que fez uma intensa campanha para a libertação do presidente Lula e tinha um cartaz Lula livre. E ele foi lá e comunicou ao presidente Lula que ele estava começando uma outra campanha pela liberdade da Cristina Kirchner e pôs e me deu. Eu podia ter pego o cartaz que dizia Lula livre, como peguei, ele me deu e pediu que fizéssemos, então, uma fotografia. Mas, enfim, um prêmio Nobel, Pérez Esquivel, conhecido, renomado, que não há dúvida sobre sua atuação, sobre a atuação em defesa da democracia, dos direitos humanos e da liberdade individual e da liberdade e autonomia da justiça. Portanto, eu creio que não há absolutamente nada demais, isso não pode ser confundido com qualquer tipo de agressão ou interferência no judiciário. Apenas uma fotografia, como eu descrevi, a circunstância em que foi, segurando um pequeno cartaz. Que tá aquela que o senhor disse, pena que não tem aqui a foto do senhor segurando, mas a gente conseguiu com o Lula segurando o cartaz, aqui Cristina Livre e também Lula Livre. Poxa vida, eu também me somo à indignação do deputado Evair de Mello. Isso aqui é a ode à corrupção. E é uma agressão, sim, ao judiciário argentino. O senhor disse que ela já está com trânsito em julgado, aí está incoerência o tempo todo. Antes, em relação à peruana, não, porque não estava trânsito em julgado, tem uma peculiaridade do sistema peruano, então ela foi resgatada lá do Peru antes do trânsito em julgado, mas veja bem, porque não era... Aqui ela está presa. Ela não está aqui, porque de fato foi na embaixada. Aí realmente eu me equivoquei. Não foi na casa dela, foi depois na embaixada. Mas tá aqui o senhor posando do lado do Lula com um cartaz escrito Cristina Livre. E aí quem faz agressão ao Poder Judiciário é quem se insurge contra aqueles que estão abusando de autoridade. O senhor estava lá do lado do presidente Lula demonstrando apreço e apoio a uma corrupta. E buscou outra corrupta lá no Peru. Isso é indigno da posição que Vossa Excelência ocupa. É indigno do Itamaraty. Foi uma visita privada de um prêmio Nobel da Paz, reconhecido internacionalmente por um deputado, estava acompanhando nessa fotografia, um deputado argentino do Partido Justicialista, que já teve muitas funções importantes, como presidente da Comissão de Relações Exteriores, já teve também funções importantes no Ministério das Relações Exteriores da Argentina, inclusive no período em que eu fui embaixador em Buenos Aires, e estava recebendo, era numa conversa privada, em que houve uma demonstração do Prêmio Nobel da Paz de poder dizer que estava levando uma outra campanha. Quer dizer, a campanha não foi sugerida pelo governo brasileiro, de Cristina Livre, ou apoiada. Quer dizer, talvez tivéssemos então que nos dirigir ao Prêmio Nobel da Paz argentino pedindo que ele não faça a campanha, porque ele foi lá e comentou isso, e na hora estavam as fotografias, foram várias fotografias, eu não sei se eu segurei algum de Lula Livre ou Cristina Livre, mas tirei fotografias porque é uma pessoa, um homem primeiro de idade avançada e depois de renome internacional, muito prestigioso, que só merece deferências e bons tratos de nossa parte.